Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi, como um anjo de Deus, era reconhecido assim, não soube como agir com seu filho Absalão. O filho Absalão. É interessante a gente atentar para isto, porque Davi era uma pessoa muito falha e por isso mesmo ele é considerado um modelo e exemplo para nós. Como alguém tão falho pode agradar a Deus, alguém tão pecador. Com relação ao Salomão lá no fim da vida, o Davi mudou por completo e se dedicou a cuidar daquele filho. E para nós é um exemplo, se tornou um homem sábio, recebeu tudo de bom e de melhor que poderia haver em termos de educação, orientação e também encaminhamento nos caminhos de Deus. Interessante que o Salomão amava a Deus no início da vida dele. Herança que recebeu de seu pai numa época em que Davi já tinha acordado. Depois de um susto muito grande com a Batseba, Davi aprendeu. Mas eu quero me referir à fase anterior, quando ele criou filhos, cada um pior do que o outro. Cada um era uma serpente mais venenosa que o outro. Era terrível aquele ambiente no palácio, com os filhos que Davi teve de várias mulheres e que viviam se engalfinhando, brigando. A gente não tem relatos na Bíblia sobre briga, disputas entre as mulheres, mas certamente que havia várias mulheres, cada uma queria disputar mais tempo com Davi. Se lá antes de Davi, com o Jacó, as duas mulheres disputavam o Jacó, a Raquel e a Lia, se ambas disputavam, duas disputando, imagine meia dúzia, mais mulheres, como disputavam Davi. E realmente o ambiente não devia ser bom. A gente tem na Bíblia também, no livro de Samuel, a disputa, a Ana, como sofria diante da Penina. E a Penina fazia aquilo porque o marido gostava mais da Ana e a Penina queria disputar, então humilhava a Ana. A poligamia não é de Deus, não é uma coisa boa. Mas era tolerada no passado, não o contrário, uma mulher tendo vários homens, isso nem admiti. Mas um homem podia ter várias mulheres por causa do sustento e para procriação. Isto sim, era o motivo pelo qual a maioria dos países tolerava a poligamia, um homem ter duas ou mais mulheres, mas não era uma boa coisa. Davi entrou nessa e fica como exemplo negativo para nós na Bíblia. Bom, em determinada situação, o Absalão, que era vaidoso, era bonito, era um sujeito ganancioso, começou a se despertar. Não havia, aqui em 2 Samuel 14, nos é dito, no versículo 25, em todo Israel, um homem tão celebrado pela sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Então a Bíblia quer dizer que o pé dele, os pés eram bem feitos, as pernas também, o corpo dele e tudo mais, o rosto dele, os cabelos dele, não havia defeito nenhum. E ele devia ter um cabelo tão bonito que deixava crescer bastante, até ficar com 2 quilos de cabelo, e então quando cortava, o cabelo era pesado, certamente assim muito misturado com óleo, mas 2 quilos de cabelo é muita coisa realmente. Era um homem assim, dotado com
bons dotes naturais e que quis se engrandecer e se prevalecer por causa disto. Certamente que ele tinha uma certa inteligência que destacava, e isso fazia com que ele também tivesse um eu muito grande, uma ganância, e por causa dessa ganância, ele planejou o caminho dele, cheio de estratégias, astúcias, espertezas, e causou muitos males. A Bíblia cita alguns, principalmente com relação ao fim da vida dele. Mas anteriormente, a vida toda dele, ele passou cavando problemas para o pai e confusão no reino e fermentando fofocas na corte. Um sujeito como ele não fazia outra coisa, senão fermentar o tempo todo. Você já viu alguém assim em uma igreja? Uma pessoa que só faz coisas assim, é esperteza, ganância, malícia e denegrir a imagem do outro, solapar a imagem do líder, uma pessoa que é um estrago dentro da igreja. Você conhece alguém assim? Esse tipo é muito comum. E o Absalão era um tipo assim. O que ele fazia só para suplantar os irmãos, para denegrir a imagem do outro. E ele acabou por matar o irmão Aminon, alegando que ele tinha estuprado a irmã. Ele se pôs como um vingador, já que o pai Davi não tomava providências. Davi não tomava providência porque não sabia que providências tomar. Ele entregava tudo a Deus. O Aminon fez aquilo porque não prestava. Como o filho mais velho, se ele fosse reinar no lugar do pai, seria um estrago. Deus, entenda isso, escreve certo, mesmo por linhas que nós entortamos, Deus permitiu que a ganância do Absalão fizesse matar o Aminon, que não prestava também. E não sabemos o segundo filho, Daniel ou Quileabe, e já o terceiro era o Absalão, e quando o Absalão morreu, o Adonias seguiu o mesmo caminho. Queria também, por ganância, tomar o poder à força. Mas vamos focalizar o Absalão. Esse daí não fez nada mais a vida inteira do que fermentar, do que se mostrar e denegrir os outros para ele subir. Um estrago assim, uma pessoa na igreja com esse estilo de vida, querendo aparecer, se mostrar, eu tal, ele é o grande, é o forte, é o bonito, o que faz e acontece. Uma pessoa assim causa um estrago pelo que ele faz, não necessariamente pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Jesus disse que há líderes, e às vezes grandes líderes que Deus usa muito, que vão para o inferno para condenação, não pelo que eles pregaram, mas pelo que eles fizeram, que eles praticaram. E Deus sabe o que faz. Quando levou o irmão Lázaro, o irmão Lázaro era um testemunho tremendo e maravilhoso. Mas quando ele se meteu na política, Deus deve ter vislumbrado lá na frente coisas que poderiam acontecer e levou logo o irmão Lázaro, e ele deixou bom legado, bom testemunho para nós. Foi um anjo de Deus entre nós, o irmão Lázaro, aqui no Brasil. Mas eu quero me referir agora, em 2 Samuel 14, àquela situação em que o Absalão já tinha matado o irmão Aminon, fugido, já tinha passado um tempo lá com o rei lá de Jesus, que era avô dele. Não viveu mal, não. Ele estava na corte, numa situação muito boa, mas ele queria voltar, porque ele tinha ganância de ser rei no lugar de Davi. Quando ele percebeu que a ira de Davi, a raiva de Davi já tinha diminuído, então ele sondou o Joabe para que o Joabe intercedesse junto a Davi, pedindo que Davi aceitasse o Absalão de volta. O Davi aceitou com reticências, ou seja, não plenamente, o que também não foi uma boa coisa.
recebeu Absalão, mas diz, mas que ele vá para a casa dele, eu não quero vê-lo. E foi uma atitude assim dura de Davi. Mas antes disso, quando o Absalão estava usando o Joabe, arranjaram uma mulher sábia que iria fingir chorar diante do rei Davi para pedir para o Absalão voltar. Foi um argumento que deu certo e a gente precisa estar atento. Existem mulheres que sabem chorar muito bem. Existem homens que também sabem chorar, se emocionar, e a gente fica consternado, quebrantado, coitadinho. Às vezes é lágrima de crocodilo. Sabe o que significa isso? Pois é, pessoa que representa, que chora, mas no fundo ela tem outras intenções. Cuidado! O Salomão, mais tarde, com a sabedoria dele, nos Provérbios e também em Eclesiastes, ele alertou para os homens terem cuidado com essas mulheres assim usadas por demônios da sensualidade que acabam derrubando um homem, uma Dalila que derrubou o Sansão. E assim o alerta fica para nós. Mas o Davi era experimentado e estava sendo levado na conversa, se compungiu no coração, resolveu receber o filho Absalão e então a mulher disse, pois é, meu senhor Davi, o senhor, para minha tranquilidade, é como um anjo de Deus para discernir entre o bem e o mal. O Senhor é um anjo de Deus. De fato, Davi discerniu tudo. Davi entendeu e perguntou, mulher, eu só vou fazer uma pergunta, por acaso a mão de Joabe não está com você nessa história? Claro, ó rei, o senhor, ninguém vai enganar o senhor, foi o Joabe que me mandou falar. Então tá bom, era só isso que eu queria saber. E disse, ô Joabe, eu aceitei, vai lá e pode trazer o Absalão. Aí o Joabe se sentiu importante e reconhecido pelo Davi, que era tio dele também, era rei e era tio dele. Bom, esse anjo de Deus, que era Davi, entendeu, discerniu totalmente a situação, só não sabia o que fazer. Quantas vezes nós estamos nessa situação também? Entendemos, vemos o perigo, mas não temos forças para agir. A gente vê um filho se desencaminhando, mas não tem capacidade, a gente não tem condições de impedir que o filho se desvie. A gente vê um assalto, um roubo, uma desonestidade, uma fraude numa empresa, mas a gente não sabe como agir. Há muitas situações em que a gente vê o perigo, mas não sabe como agir. Tudo isso nos leva a depender de Deus. Davi não soube o que fazer, não fez nada, o Absalão cresceu, se tornou uma serpente venenosa, se rebelou contra Davi e por um pouco ele se sentiu rei, as atenções todas voltadas para ele, mas aquilo durou muito pouco, porque Deus fez com que ele confrontasse o pai, e aí ele morreu, e junto com ele foram destituídos muitos daqueles que eram como ele. Uma corte tem muita gente interesseira ali, vaidosa, soberba, gananciosa. Uma igreja sempre tem pessoas que querem estar na liderança disso, na liderança daquilo, pessoas que têm sede pelo poder, pessoas que querem aparecer, se mostrar, infelizmente, mas Deus sabe cuidar dessas pessoas. Uma a uma, cada uma delas será derribada. Deus nos ensina o caminho. Você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ser algo diante de Deus? Então seja servo de seus irmãos. Você está nesse caminho, minha irmã? Você está nesse caminho, meu irmão?